Finalmente, em relação a equinos, com relação à sanidade, né? Deve-se ter um calendário estratégico de vacinação, vermifugação e de controle de ectoparasitas para evitar que esses animais tenham qualquer desses problemas. Um controle periódico de anemia infecciosa equina e mormo, que são doenças importantes, infecto-contagiosas em cavalos. Exigir os atestados necessários para o ingresso dos animais na propriedade. Animais que venham de fora, né, precisam ter esses atestados, entre eles o de anemia infecciosa equina é um dos mais importantes. Quarentena de animais provenientes de outras propriedades, além da questão dos atestados, eles devem ficar em quarentena. E eles devem ser, durante esse período de quarentena, vermifugados, vacinados e com controle de ectoparasitas. Os cavalos, em função das diversas particularidades digestivas, são animais que têm muito problema digestivo, eles precisam ter um acesso constante, tanto à água como ao alimento. Tendo todos esses cuidados, normalmente se vai conseguir manter esses equinos num satisfatório quadro de bem-estar. Vamos falar então agora de bovinos de corte. Cerca de 1 a cada 5 bovinos no mundo está no Brasil. Ou seja, 20% do rebanho do mundo está no Brasil. Em 2016, o país tinha quase 220 milhões de cabeças, segundo dados do IBGE. Boa parte desses animais é destinada a abate nos frigoríficos. É produzido no Brasil cerca de 10 milhões de toneladas de carne por ano. Então, a pecuária de corte aqui no nosso país é realmente um quadro, uma condição importante para a economia e onde a gente tem muito problema em relação a bem-estar, um campo vasto de atuação aí para quem eventualmente tenha interesse em trabalhar com esses animais. Em relação à alimentação dos bovinos de corte, assim como a gente já tinha visto em suínos e em aves, não se deve usar, é proibido o uso de proteínas de origem animal, exceto leite e derivados. A gente já viu o porquê, né? A questão do botulismo e do mal da vaca louca. A ração não pode conter antibióticos com fins profiláticos e outras substâncias que possam promover o crescimento ou melhorar o desempenho. Essas substâncias são proibidas de serem adicionadas à ração dos bovinos de corte. Qualquer medicamento que venha a ser adicionado ao alimento, ele deve ser prescrito, recomendado por um médico veterinário e com a finalidade única e exclusivamente de tratamento de doença, jamais como um preventivo de alguma coisa. Os bezerros recém-nascidos, eles têm uma atenção especial em relação a normas de bem-estar. Nas primeiras 24 horas, esses bezerros obrigatoriamente devem mamar diretamente das vacas. A gente viu agora há pouco em relação aos equinos, isso também tem relação com a ingestão do colostro e consequente fornecimento de imunidade para esses animais. A substituição dos alimentos líquidos, no caso o leite principalmente, por sólidos, ela deve ser uma substituição gradual e o desmame desses animais não deve ocorrer antes dos 6 meses de vida, a não ser por recomendação do médico veterinário por alguma razão de saúde. O acesso à água tem que ser contínuo, obviamente que água boa e fresca. Os equipamentos de onde os animais vão ingerir essa água, eles devem ser mantidos sempre limpos. Não deve escorrer água num volume capaz de molhar as áreas de descanso desses animais. Obviamente, essas áreas têm que estar sempre secas. No pasto,
tem que ter um cuidado para que os animais não precisem caminhar muito para chegar na fonte de água. Tá? Essa distância ela não deve ser superior a 800 metros quando o terreno for inclinado ou 3.200 metros quando for em áreas planas. Não se recomenda a utilização de fontes naturais de água. De preferência, deve-se fornecer essa água em vasilhames, de alguma forma, em coxos, e evitar cursos de rio ou lagoas por conta da possibilidade de haver contaminação dessa água. Se houver necessidade do uso de fontes naturais, tem que se evitar o risco de transmissão de doenças e a contaminação do meio ambiente, especificamente, respeitando as legislações vigentes. As condições das instalações. Os animais eles devem ter acesso contínuo ao ambiente externo, seja campo ou pasto. O piso dos currais de manejo ele deve ser antiderrapante, para reduzir o risco de acidentes, mas ele também não pode ser excessivamente abrasivo, por conta de poder provocar problemas, danos nos cascos. Essa questão do ambiente externo, do acesso contínuo ao ambiente externo, a gente está falando aqui de animais criados de forma extensiva. A gente vai falar mais tarde sobre a criação em confinamento. Bretes e corredores de serviço têm que ser projetados para evitar que o gado empaque, permitir que o gado se movimente tranquilamente, geralmente em fila única, evitando acidentes. A temperatura nos estábulos deve ser uma temperatura amena, agradável. A ventilação é muito importante também que ela seja adequada. A umidade do ar nesses ambientes deve ser inferior a 80%. A finalidade disso é reduzir a concentração de vários patógenos aéreos que podem ser transmitidos de um animal para outro. Então, quanto menor a umidade, maior a dificuldade de carreamento desses patógenos. O rebanho deve ter áreas de sombra natural ou artificial em que possam se abrigar do calor excessivo, seja no caso de piquetes de confinamento ou no pasto. Portões, ferrolhos e outros equipamentos que sejam utilizados, eles devem ser silenciosos para evitar o estresse que possa ocorrer desses animais em função de barulho excessivo. As áreas de descanso. Nessas áreas de descanso que deve existir para esses animais, eles têm que ter espaço para poder expressar seus comportamentos naturais. Se lamber, deitar, esticar os membros, se levantar, se virar, interagir, né, um com o outro. É proibido nessas áreas de descanso que os animais fiquem amarrados. O piso deve ser impermeável e antiderrapante. E essas áreas, tanto de descanso como no caso do confinamento também, elas devem ser suficientemente inclinadas para que possa haver uma drenagem adequada desse ambiente para evitar o acúmulo de umidade. Vamos falar então agora em relação ao bem-estar dos bovinos de corte em sistemas de confinamento. Tá? Aqui a gente tem uma foto de alguns piquetes de confinamento de gado de corte. Cada vez mais aumenta o número de profissionais que estão envolvidos na produção de bovinos de corte. E essas pessoas têm se conscientizado em relação ao bem-estar animal e, consequentemente, um melhor desempenho desses animais quando se respeita o bem-estar. Porém, ainda se encontra animais enfrentando dificuldades para se adaptar a esse ambiente de confinamento. Então a gente vai ver aqui o que se pode fazer em relação ao ambiente de confinamento, ao sistema de confinamento, para que esses animais tenham o bem-estar adequado. Então, as estratégias de manejo que vão apresentar ou vão levar
a resultados positivos em termos de bem-estar seriam a familiarização prévia dos animais, familiarização de um animal com outro, do lote em si, promover um aumento da área por animal, que esses animais tenham mais espaço para se movimentar, redução do número de animais por lote, para, em consequência, aumentar a área por animal também, a disponibilidade de sombra e espaço adequado de área de coxo por animal, facilidade para esses animais acessarem o coxo e os manejos básicos, que teria que se ter uma capacitação e um treinamento do pessoal para que se possa ter a possibilidade de esses animais serem bem manejados. Então, o que seria a familiarização prévia? O ideal é que se formem os lotes dos animais antes da entrada deles no confinamento, para que esses animais possam se acostumar não só com a nova dieta, mas também com os companheiros de baia, para evitar a disputa por território, a disputa por liderança. Então, uma mudança repentina da dieta, assim como a formação de um grupo social novo, em que os animais não tenham ainda se acostumado uns com os outros, é uma das principais fontes de estresse para esses animais e, consequentemente, vai ter um impacto negativo. Não só no bem-estar, a gente sabe que estresse e bem-estar andam juntos, né? A ausência de estresse leva a um bom bem-estar e a presença do estresse leva a um prejuízo no bem-estar desses animais. E também um impacto, consequentemente, negativo no desempenho desses animais, no ganho de peso, na saúde desses animais. Esse período de adaptação, essa familiarização prévia, ela varia dependendo do tipo de ambiente, do tipo de conduta que se está tendo em relação a ela, de 3 a 4 semanas para se estabelecer. Existem várias vantagens de se fazer a familiarização prévia. Algumas delas a gente está elencando aqui. Minimiza o impacto sobre a microbiota ruminal, né? As bactérias que estão no rumen para fazer a digestão desse alimento. Essa microbiota ela está acostumada com um determinado tipo de alimento. A mudança brusca na alimentação vai prejudicar a ação dessa microbiota na digestão, no processo de digestão desses animais. Então, é importante que o impacto sobre essa microbiota seja reduzido e isso, com a familiarização prévia, com a mudança gradual da alimentação, isso se consegue mais facilmente. Além disso, os animais em confinamento, eles têm um maior contato com os manejadores, com os seres humanos, e existem máquinas que fazem barulho, que causam estresse a esses animais. Então, com a familiarização prévia, eles vão se acostumando aos poucos com essas alterações no dia a dia deles. Além disso, a familiarização prévia permite com que esses animais vão se habituando com o sabor, com o cheiro do alimento que eles estão recebendo novo, que está mudando para a dieta deles, com o uso do coxo, com os horários de fornecimento. Esses animais eles não estão mais no pasto, eles não comem mais a hora que eles querem, eles comem a hora que tem o alimento ali para eles, né? Então, tudo isso se consegue com a familiarização prévia. E uma outra questão muito importante na familiarização prévia é a questão da definição da hierarquia de dominância. Isso é um outro aspecto muito importante e que a gente vai explicar melhor a seguir.